Quem foi Adão? Adão foi o primeiro homem criado, do qual se originou toda a humanidade. O próprio Deus o criou pessoalmente à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27. Ele foi formado do pó da terra e tornou-se alma vivente quando Deus soprou em suas narinas o sopro ou o fôlego da vida. A palavra da qual se traduz o nome Adão vem do hebraico Adama, que significa solo vermelho. Ele foi o representante da humanidade diante de Deus. Habitou no jardim do Éden juntamente com sua esposa. Também é protagonista da queda do homem juntamente com Eva. Ambos são responsáveis por gerarem a raça humana. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai-a, sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. Adão no Novo Testamento. Enquanto muitas pessoas acreditam que Adão é um mito ou uma lenda, o Novo Testamento confirma sua existência, citando-o em algumas passagens. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 4 e 6. Esse versículo é uma alusão direta à pessoa de Adão e Eva, quando realizado ali o primeiro matrimônio da história da humanidade pelo próprio Deus. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não serão dois, mas uma só carne. Outra referência em Marcos 10, 6 e 8. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Lucas 3:38, mais uma referência citando Adão em uma genealogia, em uma árvore genealógica. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. O pecado entrou através de um homem, este homem foi Adão, outra referência. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre todos aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Romanos 5:14. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:22. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 1 Timóteo 2:13. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas 1:14. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo faz uma análise profunda onde ele contrasta as pessoas de Adão e Cristo, considerando as consequências de seus feitos. Por isto ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo, este homem foi Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Mas a boa notícia é que, assim como o pecado entrou por um único homem, a vida também veio por um único homem. Vejamos, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é o dom que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Adão trouxe desobediência, pecado, castigo, morte. Cristo trouxe obediência, restauração, bênção, vida. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, compartilha, divulga, dá aquele like, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Precisa de uma palestra? Entre em contato. palavraquedavida ao homem@gmail.com. Até o próximo vídeo.